Lula foi usado pelo TCU para liberar Bolsonaro desse crime? Eu acho que usada é uma palavra um pouco forte, Fabiola, até porque é o seguinte, a gente está falando aqui há um bom tempo, como o Jesus colocou, bem, antes de 2002 era uma barafunda, ninguém sabia o que que aconteceu com relação a doações, tudo. Fernando Henrique soltou um decreto, isso aí não ajudou em nada, continuou bastante confuso. Em 2016, só lá em 2016 veio o acórdão, né, o acórdão 2255 do TCU, né, deixando claro que tudo que não era roupa, perfume, consumo imediato, salame, pão, essas coisas, perecíveis, alimentos baratos, é claro. Ninguém está falando de Romanée Conti, né? E tinha que ser podia ficar com a pessoa, caso contrário, tinha que ser entregue para a União. Isso aí estava claro em 2016. Então, por conta disso, tudo que aconteceu depois disso estava a partir daquele acordo do TCU. Inclusive, nas trocas de mensagens obtidas através de quebra de sigilo, mostrou que o governo Bolsonaro sabia bem que estava fazendo caca. Sabia que teria que devolver o dinheiro ou deixar o patrimônio com a União. Mesmo assim, foi, rupiou, muquiou, contrabandeou, fez tudo de errado. E isso o Supremo Tribunal Federal vai levar em consideração. O que que acontece é o seguinte: quando começou a pipocar esses casos, e aí até os bolsonaristas falaram, usando a tática, e o PT, né? E começaram a apontar para o relógio do Lula, aquela coisa, todo mundo, os especialistas, falaram: olha, o ponto é, né, havia um acordo de 2016 que a partir daquele momento havia um entendimento que isso deveria ir para a União, ou seja, não cabia, não cabe, não incidiria sobre o Lula punição por aquilo por uma regra criada a posteriori. Porém, o que a gente discutiu, falamos aqui no All News, muita gente falou que seria de bom tom, apesar de não haver punição prevista por conta do acordo ser apenas para de 2016 em diante, que seria extremamente de bom tom se o presidente Lula devolvesse o relógio, ou melhor ainda, faz um leilão do relógio, né? Obtém o dinheiro, distribui o dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul, ou mesmo para o Bolsa Família, ou para qualquer outro lugar. A presidência, nesse ponto, ele falou: olha, estou fazendo isso aqui, o relógio não vai ser meu, a gente vai doar, e aí o pessoal pagaria até mais pelo preço do relógio, utilizaria o relógio para um bem, para um interesse público. O presidente Lula não fez, ficou esperando, né? Por quê? Porque ele achou que a decisão seria na linha do que foi, do que afirmou o ministro Anastasia, que é ex-senador, e falou: olha, né? Na caso do Lula era uma regra anterior, nesse caso agora é uma regra posterior, né? Mas no final, o que que houve? Houve a ala bolsonarista do Tribunal de Contas da União se juntando para passar pano para o presidente Bolsonaro, utilizando-se sim do caso do presidente Lula, mas isso era bola cantada. Então, como era bola cantada de que isso poderia acontecer, o presidente Lula deveria já ter se antecipado e no começo de toda essa discussão faz um leilão, faz alguma coisa, entrega um negócio para não ter para exatamente não ter isso. Então, o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, usou o Lula. Agora, o Lula dizer que foi usado significa que, poxa, eu não sabia de nada. Não, ele sabia que isso iria acontecer. Né? Ele sabia que, não que o relógio ele estava ilegalmente na mão dele, não é isso, mas ele sabia que por conta dessa discussão, o bolsonarismo acabaria se aproveitando disso. Né? Então, de certa forma, o Lula ele não se antecipou, né, Fabiola? Agora, só para finalizar, você vai pegar, né, indicados para o Bolsonaro. Quem que abriu o voto divergente, o ministro Jorge Oliveira, vamos lembrar, era esse ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, era próximo do Bolsonaro, né? Foi subchefe de assuntos jurídicos do governo. E aí ele acabou abrindo isso, e depois outras pessoas, teve ministro indicado pelo senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também votando, outras pessoas votando próximas do Bolsonaro, dando essa votação. É claro que a gente espera que o Supremo Tribunal Federal faça o que com isso? Fala: olha, gente, havia uma regra em 2016, né? O Tribunal de Contas da União pode até mudar agora, mas naquele momento era ilegal. Isso, é claro, pode acontecer? Pode acontecer. O Bolsonaro pode continuar respondendo pelas joias? Pode continuar respondendo pelas joias. Mas agora, Bolsonaro tem uma narrativa. Ele vai dizer: olha, o TCU não me deixou ficar com as joias. Então, ele vai usar essa narrativa para se defender aonde ele é mais importante neste momento, que é junto aos seus seguidores. Né? Ele vai se vitimizar. A passação de pano no TCU permite o Bolsonaro se vitimizar nesse processo das joias. E tem uma. O próprio Josias estava falando aí das diferenças, né, Sakamoto? Porque tem muita diferença no caso do Lula e do Bolsonaro, né?
E, e aí é muito curioso ver como que as pessoas estão entendendo que vai ser a mesma decisão, né? E, de certa maneira, entregando de bandeja aí para a PGR uma possibilidade de engavetamento do caso, né? Você acredita que a PGR possa ir por esse caminho, Sakamoto? Eu acho difícil, Fabiola. Eu acho difícil, né? É claro, como a gente falou, os casos são, o Jesus falou, os casos são diferentes, exatamente, e principalmente porque até 2016 a regra era uma, depois de 2016 a regra era outra, e nas quebras de sigilos, como eu bem coloquei, Bolsonaro e todo o pessoal dele sabia que estavam fazendo errado. Sabiam que estavam fazendo bobagem, sabiam que estavam surrupiando joias. Né? O próprio Bolsonaro, no início, né, ele usava como justificativa de que ele não sabia de nada, de que era coisa das outras pessoas, que ele não tinha nada a ver com isso. Quando apareceu o diálogo dele, inclusive gritando, Selva! Quando o pessoal chegava e falava para ele, o presidente, olha, a gente tá vendendo a joia em tal lugar, etc e tal, ele gritando Selva na troca de mensagem, ficou chato para ele, ele teve que mudar a narrativa, falar que não é que ele não sabia, mas que na verdade as joias eram dele, ele achava que as joias eram dele, então ele vai usar isso à torto e direito. Só que uma coisa é o que ele vai usar, outra coisa é o que a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal vão fazer. Eu acho difícil, porque na prática, se a PGR e o se a PGR e o STF definirem, né, a PGR inclusive pode fazer uma sugestão para o STF e o STF negar e ter a sua posição. Né, quem vai estimular o STF a responder é a PGR, mas o STF tem a sua opinião. Ele não precisa concordar com a do Procurador-Geral da República. Se a PGR e o STF abaixarem a cabeça para o Bolsonaro agora, eles, na verdade, vão vão abrir um flanco terrível, dizendo que basta com que atores bolsonaristas no seio do Estado façam joguinhos e passem pano e mudem regras, que o Bolsonaro se safa. Na verdade, esse caso é mais do que esse caso parece. Se a PGR, se o STF baixar na cabeça para o Bolsonaro no caso das joias, vai abrir um flanco para baixar o caso em outras situações também. E isso eles não vão admitir. Eles não, na minha avaliação, eu acho que o STF não vai admitir ser tratado como idiota pelo Bolsonaro no caso das joias. Tem um outro Já caso, né, Fabiola, fala. uma Vai. observação muito rápida, né? Na política, o grande problema dos arrependimentos é que eles sempre chegam tarde, né? O Lula agora dizer, olha, vou devolver, me usaram no Tribunal de Contas da União para beneficiar o Bolsonaro, isso é meio, é uma manifestação hipócrita, né? Esse escândalo das joias está ardendo no noticiário desde março de 2023. O Cartier do Lula, que o Lula ganhou de presente, ele surgiu como um contraponto justamente porque o Lula ostentou esse relógio no pulso, eh, deixando-se fotografar, e não se deu conta da conveniência ética, moral, política mesmo, de devolver espontaneamente essa peça. Então, quem comete um erro desse e não corrige, comete outro erro. E aí acabou o Lula ajudando o seu arquirrival, permitindo que a tropa bolsonarista no Tribunal de Contas desse uma reviravolta, se desmoralizasse o próprio tribunal para beneficiar o Bolsonaro. Então, não dá. Depois de usufruir aí do presente que ele recebeu há 19 anos, não faz nexo que o Lula queira agora posar de alma contrita, de arrependido, agora eu vou devolver. Não. Se quisesse contribuir para esse debate, o presidente faria um bem enorme se inaugurasse um debate consequente sobre essa encrenca dos presentes trocados por chefes de Estado. Passa da hora, ninguém tem dúvida de que presente caro absorvido por presidente que recebeu a peça é suborno. Isso não é presente, isso é suborno. Mas se o Lula quer contribuir, então que deixe mais claro ainda, mais explícito, algo que já está na Constituição, já está no bom senso, está em decretos, está na decisão anterior do Tribunal de Contas da União. Então, se quer contribuir, que inaugure um debate consequente. Agora, esse fingimento, essa simulação, estou arrependido, vou dar agora, vou devolver o presente agora, isso daí é arrependimento tardio em política, não serve para nada.